Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 30 de julho. Você acompanha nessa edição que estados e municípios anunciaram a flexibilização de medidas contra a Covid e tem avanço, por causa do avanço na vacinação, a gente traz os detalhes sobre essas medidas. Nos Estados Unidos, o país vai adotar alguns incentivos para impulsionar a vacinação. Vai ter até pagamento em dinheiro. A gente fala também dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O futebol feminino, o Brasil perdeu e está eliminado. E tem, pelo menos, medalha garantida no boxe. Hoje, a Receita também paga as restituições do terceiro lote do imposto de renda. A gente começa falando de um incêndio que atingiu ontem o galpão da Cinemateca Brasileira na Zona Oeste de São Paulo. Os bombeiros informaram que não houve vítimas. O galpão fica localizado na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo. No endereço, fica guardado parte do acervo da Cinemateca Brasileira. Segundo os bombeiros, o fogo começou quando uma empresa terceirizada fazia manutenção do ar-condicionado. Uma faísca teria dado início ao fogo e a empresa não conseguiu controlá-lo. A Secretaria Especial de Cultura, responsável pela gestão do órgão, diz lamentar profundamente o episódio. Em 2020, o local já foi atingido por enchentes. No prédio ficavam gravados 1 milhão de documentos da antiga Embrafilme, como roteiros, artigos em papel, cópias de filmes e documentos antigos. Alguns ainda tinham mais de 100 anos e seriam usados na montagem de um museu sobre o cinema brasileiro. O prédio principal da instituição está localizado na Vila Mariana. A secretaria solicitou apoio à Polícia Federal para a investigação das causas do incêndio. Com o avanço da vacinação no Brasil, os governos estaduais e municípios, já começam a planejar a flexibilização de regras. A cidade do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo pretendem retomar algumas atividades em setembro. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira um plano de reabertura em 3 etapas que deve começar no dia 2 de setembro. Até essa data, espera-se que a capital carioca tenha vacinado até 91% de sua população adulta. O Executivo Municipal prevê liberar eventos em locais abertos e permitir 50% de público em estádios, desde que os frequentadores tenham recebido as 2 doses de vacinas anti-Covid. Após essa fase, as outras 2 etapas seguintes de reabertura estão previstas para o dia 17 de outubro e 15 de novembro. Datas em que a população deve ser liberada do distanciamento social e precisará usar máscaras apenas no transporte público e em unidades de saúde. Em entrevista coletiva, além do anúncio das datas e etapas da flexibilização, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, inaugurou um calendário de eventos batizado de Rio de Novo, um ano de reencontro. E o que a gente está lançando hoje é isso, que a gente está chamando de Rio de Novo, um ano de reencontros. A gente vai apresentar aqui para vocês o que a gente entende que é a celebração de um ano, a gente quer fazer uma celebração de um ano, desse momento de reencontro da cidade consigo mesmo, celebração da vida, da esperança, de renascimento. O que a gente quer é que quando a peste passar, e se Deus quiser, as coisas vão continuar caminhando bem, e a peste está passando, a gente possa voltar a celebrar a vida. A gente precisa celebrar isso. E o nosso desejo é que o Rio seja a cidade do mundo inteiro que melhor celebre esse momento de reencontro da humanidade, da civilização com ela mesma. Então, o que nós vamos anunciar aqui hoje é que a gente quer fazer um ano de celebração do fim dessa pandemia e do reencontro com a vida. No estado vizinho, São Paulo, o governador João Dória não ficou para trás e também anunciou novas medidas de flexibilização para todo o estado. A ideia do governo paulista é ampliar o horário de funcionamento do comércio até a meia-noite e estender a capacidade de ocupação dos estabelecimentos de 60% para 80% a partir do dia 1º de agosto. Os parques estaduais também poderão voltar aos seus horários regulares a partir do início de agosto. Segundo Dória, o anúncio só foi possível por conta da melhora nos indicadores da pandemia. Nesta semana, o estado de São Paulo registrou a menor média diária de novas internações por Covid desde novembro de 2020 e pretende, até o dia 16 de agosto, imunizar todos os adultos. Uma boa notícia vem da economia. O Brasil passou a ter 309.114 pessoas a mais com carteira assinada no mês de junho. No acumulado desse ano, o saldo positivo é de mais de 1.536.000 novos trabalhadores no mercado formal.
Foram 1.601.000 admissões contra 1.291.887 demissões com carteira assinada no período. Junho foi o 6º mês seguido de resultado positivo na criação de empregos formais. No acumulado do ano, foram criadas 1.054.000 novas vagas. As informações foram divulgadas pelo sistema do novo CAGED, que coleta mês a mês informações sobre contratos formais de emprego. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou numa live os números, que registra recorde desde janeiro de 2020. Nós reagimos, a economia retornando um crescimento em V e produzindo um ritmo de criação de novos empregos, um ritmo acelerado de criação de novos empregos. Então, nós estamos criando quase 1 milhão de empregos a cada 3 meses e meio, 4 meses. A população sendo vacinada contra o coronavírus contribui para a retomada da economia brasileira e o retorno seguro ao trabalho. O resultado de junho foi puxado pelo setor de serviços, que abriu 125.713 postos de trabalho formal, seguido pelo comércio, com 72.877 postos, indústria geral com 50.145 empregos, o setor agropecuário com 38.005 postos de trabalho e construção civil com 22.460 postos. Então, o comércio e serviço, que foram as grandes vítimas e os setores mais impactados pela pandemia, são agora os setores que mais geram empregos durante a retomada. Então, o Brasil continua no rumo certo. Vacinação em massa para garantir o retorno seguro ao trabalho. Os índices de confiança do comércio e dos serviços registraram altas na passagem de junho para julho deste ano. O índice de confiança dos serviços cresceu 4,2 pontos e chegou a 98 pontos, em uma escala de 0 a 200, o maior patamar desde março de 2014, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Todas as 27 unidades da federação tiveram aumento no número de contratações. São Paulo liderou com 105.000 novas vagas. Em relação ao mês anterior, destacaram-se os estados do Piauí, com a abertura de 4.597 postos, que representou um aumento de 1,5%. Alagoas, que criou 4.651 novas vagas e registrou aumento de 1,36%. E o Maranhão, com saldo positivo de 6.745 postos de trabalho, um crescimento de 1,31%. Falando em regiões, o Sudeste teve 160.377 novos empregos, o Nordeste, 48.994. Já a região Sul registrou 42.270, o Centro-Oeste, 35.378 vagas, seguida pelo Norte, com 22.064 empregos formais. Para este economista, os dados do CAGED mostram o avanço na economia brasileira pós-pandemia. Mostra claramente uma recuperação da economia brasileira. A indústria, os serviços e a construção civil foram os setores que mais empregaram neste ano. É o momento de aproveitar e transformar essa recuperação em retomada. E para isso a gente tem que começar a trabalhar com as reformas, o controle melhor da inflação, mudar a política cambial e, dessa forma, o Brasil do futuro pode voltar a ser um sonho viável para todos os brasileiros. De acordo com o ministro Paulo Guedes, é a primeira vez desde a crise de 2015 que o Brasil ultrapassa o patamar de mais de 40 milhões de postos formais de trabalho. Se por um lado nós celebramos atingir novamente a marca dos 40.800.000 empregos, que não era atingida desde 2015, 2016. Por outro lado, nós lamentamos esses 38 milhões de invisíveis e nós devemos a ele a carteira verde e amarela, um regime de trabalho que permita que todo mundo tenha o direito de trabalhar, o direito de lutar pela sua própria sobrevivência. O ministro ressaltou que o Brasil tem um sistema de legislação trabalhista obsoleto e destruidor de empregos, ao lembrar das pessoas que atuam na informalidade por causa da pandemia. Custa muito criar um emprego no Brasil. Custa o dobro do que recebe o assalariado.
Em qualquer país do mundo, o assalariado leva para casa pelo menos 80%, 85% do que custa para a empresa gerar aquele emprego. No Brasil, ele fica com a metade. Então, para cada brasileiro que consegue um emprego no mercado formal, um outro fica desempregado ou subempregado. E aí não contribui para a Previdência Social, agrava os problemas financeiros da União, além de estar abandonado. Foi a situação em que nós encontramos 38 milhões de brasileiros durante a pandemia. A próxima divulgação do CAGED já deve acontecer sob o comando do ministro Onyx Lorenzoni, que vai assumir o Ministério do Trabalho e Previdência, que está sendo recriado. A nova pasta irá priorizar a geração de oportunidades de trabalho aos jovens e a formalização de cerca de 38 milhões de trabalhadores informais que hoje recebem o auxílio emergencial do governo. Com nossos próprios recursos, disparar os programas BIP, o Bônus de Inclusão Produtiva, e o BIC, o Bônus de Incentivo à Qualificação Profissional. Hoje os termômetros amanheceram com temperaturas bem baixas no sul e sudeste do país. Em Curitiba, por exemplo, no Paraná, quem precisou sair na rua para trabalhar enfrentou menos 2 graus. A temperatura máxima prevista é de 13 graus. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. Uma massa de ar frio comanda o tempo sobre o centro-sul do país e mantém a condição para geada em boa parte da região sul, sudeste e áreas do centro-oeste. O tempo fica bastante firme e tem aumento de nebulosidade sobre a faixa leste do sudeste do país por causa da mudança na direção dos ventos. Se chover, é algo muito fraco e pontual sobre o extremo norte do estado de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Uma frente fria se encontra na altura da Bahia e causa chuva forte em áreas do sul do estado baiano, uma chuva que pode ser bastante volumosa, mas chove também em toda a extensão litorânea do Nordeste e boa parte do estado do Maranhão. A chuva também retorna para o extremo norte do Tocantins, que vinha sofrendo com tempo firme e seco nos últimos dias. Mas as demais áreas do estado continuam com condição de tempo firme, assim como grande parte do sul do Pará, sul do Amazonas, Acre e Rondônia. A chuva continua concentrada nas áreas mais ao norte do estado do Amazonas, Pará, Amapá e também sobre o estado de Roraima, onde são esperados os maiores volumes ao longo desta sexta-feira. As temperaturas ainda vão ficar negativas em áreas da região sul do país, com menos 7 graus entre a Serra Gaúcha e Catarinense. Nos próximos dias, o tempo vai continuar bastante firme sobre o centro-sul. Em relação às temperaturas, a máxima não passa dos 20 graus no Rio de Janeiro ao longo desta sexta-feira. Em Salvador tem previsão de chuva com mínima de 22 e máxima de 27 graus. Em Porto Alegre tem previsão para geada com mínima de apenas 2 e máxima que não passa dos 16 graus à tarde. Em Cuiabá, o dia também vai amanhecer frio com mínima de 10 e máxima de 27 graus. E em Manaus, a máxima alcança os 29 graus nesta sexta-feira. Depois do intervalo, você vai ver que o presidente americano Joe Biden adotou medidas para impulsionar a vacinação contra a Covid nos Estados Unidos. Já já a gente traz os detalhes. A Receita Federal começa a pagar hoje o terceiro lote de restituições do imposto de renda. Serão pagos 5 bilhões e 800 milhões de reais para cerca de 5 milhões de contribuintes. O pagamento vai ser feito diretamente na conta bancária informada na declaração. Para consultar se você está nesse lote, você pode acessar a página da Receita na internet ou o aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones. Ainda haverá mais 2 lotes de pagamentos. O Ministério da Saúde informou mais de 1.300 mortes por Covid de um dia para o outro. A média móvel de óbitos é a menor desde 22 de fevereiro. Mais de 1.318 mortes por Covid-19 foram confirmadas em 24 horas. O total chegou a 554.497 vítimas. Também foram contabilizados mais 42.283 novos casos de um dia para o outro, totalizando 19.839.000 diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid-19 em 7 dias foi de 1.069 vítimas diárias, a menor desde 22 de fevereiro. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação ficou 14% menor e aponta tendência de estabilidade.
A média diária de novos casos está em 45.094, o que representa uma alta de 10% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas. Indica estabilidade. No mapa da Covid por regiões, podemos verificar que hoje 3 estados apresentaram alta nas mortes: Amapá, Espírito Santo e Piauí. Em estabilidade estão 8 estados. Em queda hoje estão 16 unidades da federação: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O Brasil já aplicou mais de 139.483.000 doses de vacinas até agora. Só em um dia foram aplicadas mais de 1,5 milhão de doses. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose já se aproxima ali de 100 milhões, o que equivale a 46,8% da população. Mais de 40.360.000 pessoas tomaram a segunda dose, o resultado que representa 19% da população brasileira. Até agora, os estados que mais aplicaram a primeira dose são São Paulo, com 56,4% da população, Rio Grande do Sul, com 53,5%, o Paraná, com 49,3%. E Mato Grosso do Sul é o estado líder em imunização completa. São 32% da população imunizados, portanto. O presidente americano Joe Biden adotou uma série de medidas para impulsionar a vacinação contra a Covid nos Estados Unidos. Entre elas, exigir que milhões de funcionários federais se vacinem ou cumpram uma série de restrições. Num pronunciamento, o democrata também sugeriu a estados e governos locais que ofereçam $100, mais de R$500, a quem completar a imunização. Novas medidas para impulsionar a vacinação contra a Covid nos Estados Unidos. Joe Biden anunciou que vai exigir a milhões de funcionários federais que se vacinem ou cumpram uma série de restrições. Todos os funcionários do governo federal serão solicitados a atestar sua situação vacinal. Quem não atestar ou não for vacinado vai ser obrigado a usar máscara, não importa onde trabalhe, testagem 1 ou 2 vezes por semana para ver se contraiu Covid, com distanciamento social e, em geral, não vai ser autorizado a viajar a trabalho. O anúncio atinge 4 milhões de funcionários federais e terceirizados. Outra novidade é um sistema de pagamento aos americanos que completarem o esquema vacinal. Estou pedindo a todos os estados e governos locais que usem o financiamento que receberam, incluindo do Plano Americano de Resgate, para dar $100 a quem for totalmente vacinado. Eu sei que pagar pessoas para se vacinar pode soar injusto com os que já se vacinaram, mas a questão é que se os incentivos ajudarem a vencer esse vírus, acredito que devemos usá-los. Todos vamos nos beneficiar. O democrata ainda anunciou que pretende reembolsar patrões que oferecerem folga remunerada para que funcionários sejam imunizados. O movimento representa uma mudança de rumo do governo Biden, que até agora insistia mais na responsabilidade individual e em mensagens para promover a vacinação. As medidas foram definidas frente à rápida disseminação da variante Delta, que preocupa as autoridades sanitárias americanas. O avanço da variante Delta preocupa as autoridades do mundo todo. Israel anunciou que vai convocar cidadãos com mais de 60 anos para receber a terceira dose da vacina contra a Covid. O país já tem mais de 55% da população totalmente imunizada e está aplicando doses agora em adolescentes. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett informou que o país vai convocar cidadãos com mais de 60 anos para receber uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. A decisão foi baseada em considerável pesquisa e análise, bem como o aumento de risco com a onda da variante Delta. De acordo com a farmacêutica Pfizer, que produz a vacina aplicada majoritariamente em Israel, novos estudos mostram que uma terceira dose tem efeitos neutralizantes contra a variante Delta 5 vezes maior em jovens e mais de 11 vezes em idosos. Israel já tem 2.000 pessoas imunizadas com uma terceira dose, sem eventos adversos graves. Agora estamos lançando uma campanha nacional de terceira dose. Bennett informou que o presidente Isaac Herzog, de 60 anos, vai receber sua terceira dose da vacina na sexta-feira. Cerca de 55% da população israelense já está totalmente imunizada graças a uma vasta campanha que começou no final de dezembro. No início de junho, as autoridades estenderam a vacinação aos jovens entre 12 e 16 anos,
e a partir de 1º de agosto, as crianças entre 5 e 11 anos que correm risco de complicações graves. A gente volta a falar dos Jogos de Tóquio. A seleção brasileira de futebol feminino foi derrotada nos pênaltis pelo Canadá e deu adeus ao sonho de conquistar a medalha de ouro no Japão. Esse resultado marca a despedida das Olimpíadas da geração de Formiga e Marta, medalhistas de prata em Atenas em 2004 e Pequim em 2008. No judô, o Rafael Silva terminou a participação individual nas Olimpíadas em 7º lugar. Ele foi derrotado pelo francês Ted Riner, campeão olímpico de 2012 e 2016 na categoria peso pesado. No boxe, o brasileiro Abner Teixeira venceu e avançou para a semifinal. Como na modalidade as medalhas de bronze são distribuídas para o 3º e 4º lugar, o Abner garantiu pelo menos uma medalha de bronze mesmo que perca a próxima luta. Se conseguir uma vitória no próximo dia 3 de agosto, ele segue para a disputa do ouro olímpico. Vamos ver como é que está o quadro de medalhas dos Jogos de Tóquio. A disputa está boa entre China e Japão, Estados Unidos nas primeiras posições. A China é quem lidera com 18 medalhas de ouro, 9 de prata e 11 de bronze. O Japão tem 18 de ouro, 4 de prata e 7 de bronze. Os Estados Unidos têm mais medalhas do que China e Japão, mas tem menos medalhas de ouro. 14 de ouro, 16 de prata e 11 de bronze. E na 4ª posição estão aparecendo os atletas da Rússia com 10 medalhas de ouro. O Brasil está na 19ª posição com 1 de ouro, 3 de prata e 3 medalhas de bronze. 3 membros da equipe australiana de atletismo vão ficar isolados pelo restante da Olimpíada por causa da Covid, mas eles vão poder competir. Eles tiveram contato com o americano Sam Kendricks, atual bicampeão mundial do salto com vara, que testou positivo para a Covid-19. Apesar do isolamento, os atletas apresentaram testes negativos para a doença até o momento e terão permissão para competir normalmente. Sobre o grau de risco, eu consideraria um risco moderado, de baixo a moderado. Eles estavam ao ar livre, usavam máscaras, cumprimentaram alguém que não viam há algum tempo. Essa pessoa posteriormente tornou-se positiva. As 3 pessoas envolvidas estão totalmente vacinadas. Por isso, eu diria que é um risco de baixo a moderado, mas não vamos correr nenhum risco. O médico australiano confirmou ainda uma baixa na seleção australiana de basquete. O australiano Aaron Baines, que joga no Toronto Raptors, agravou uma lesão no pescoço após um escorregão no banheiro e está fora dos jogos. Confere outras informações às 10 da manhã e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia, boa sexta-feira.